conversar com você que quer ser vereador em sua cidade sobre noções muito importantes para esse momento. Porque agora nós vamos conversar de partidos, nós vamos conversar de coligações partidárias e também das mudanças eleitorais. Então eu acredito que esse módulo é um módulo que você tem que entender muito bem, mesmo porque você quer ser vereador, você tem que saber quais são as mudanças e de que forma você vai atingir o seu objetivo, que é ser vereador em sua cidade. Vamos recapitular. No primeiro módulo nós falamos de objetivo e foco, que você tem que ter, porque se a gente não tiver objetivo e foco, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Na verdade, o que eu faço? Até para vocês entenderem mais ou menos. Todo ano eu pego um caderno e listo os meus objetivos. Qual é o objetivo desse ano? Eu quero ser um bom pai, um bom esposo, quero trabalhar bem na política, ser um bom deputado. Eu vou fazer a lista do que eu quero ser para o ano, mas eu me programo também de 4 anos. E daqui 4 anos? Eu quero ser candidato a deputado federal, exemplo. Então eu já me programo para a gente chegar nesse objetivo. Então é muito interessante que vocês também façam um caderno assim, até para a gente ter o quê? A gente ter foco na nossa vida. Então essa é uma dica que a gente dá já no início desse terceiro módulo, para você sempre listar todo o início do ano, quais são o seu objetivo, aonde você quer chegar, o que você quer fazer da sua vida profissional, da sua vida em casa, das relações familiares. Então isso é importante para te dar o quê? Para te dar um equilíbrio e um norte. A pessoa com norte, ela tem uma chance melhor de chegar e atingir o seu objetivo. Então aqui vai uma dica aí, até para que vocês também possam fazer, porque já tem 10 anos que eu escrevo ano a ano no caderno e eu acredito que para mim deu muito certo. Eu iniciei antes de ser vereador, mas já fiz a previsão de ser deputado e já estou fazendo as minhas previsões de novo. E isso é muito importante, porque aí a gente coloca o quê? Um norte na vida, que a gente possa ter aí uma condição melhor de crescer e de evoluir, inclusive na questão profissional que nós estamos conversando aqui nesse sentido. E no segundo módulo nós conversamos sobre o quê? Sobre os poderes. Como são divididos os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. E no seu caso é o poder legislativo. Então nós falamos também sobre o papel do vereador. O vereador é aquele que executa as leis, mas que fiscaliza também, faz as leis e fiscaliza também as ações do poder executivo. Então foi essa conversa que nós tivemos, também explicando um pouquinho do que é a política, que não tem condição de uma pessoa viver em sociedade sem ter atos políticos. Isso realmente é impossível, nós não conseguimos viver em sociedade sem atos do dia a dia, do cotidiano, e esse cotidiano, ele influi muitos atos políticos, então nós conversamos também, passamos sobre esses aspectos. Agora, nesse modo, nós vamos conversar primeiramente sobre partidos. O Brasil é um país pluripartidário. O que significa isso? Nós temos vários partidos, de várias ideologias, Nós temos partidos de esquerda, partidos de direita, partidos de centro, são mais de 30 partidos que são constituídos no Brasil. E a cada dia surgem novos partidos. Então é muito importante que para você ser candidato a vereador, você tem que estar afiliado num desses. Isso de acordo com o seu ideal, com a sua ideologia partidária, Aqui a gente tem que deixar isso totalmente livre. É você que vai escolher naquele lugar que você está melhor, no partido que as pessoas da sua cidade são pessoas melhores. Então essa é uma condição que cada um escolhe a sua forma. No meu caso, o meu partido é o PPS, já estive também no PRTB, então nesse momento estou no PPS e fui eleito deputado estadual pelo PPS. Mas você tem a escolha é livre. Você vai para o partido que você acha que é melhor, que tem uma melhor condição, principalmente também na sua cidade. Então essa questão partidária é importante, porque não tem como a gente ter uma campanha e ser vereador sem ter um partido. E essa filiação, ela vem 6 meses antes do período eleitoral. Antigamente era um ano. Um ano antes do período eleitoral, a gente tinha que estar filiado no partido para concorrer à eleição. Agora, com a mudança da lei, ela passou para 6 meses. Então, você que está nos assistindo nesse momento, só pode ser candidato a vereador se já estiver filiado num partido. Então, é muito importante que antes dos 6 meses que antecedem as eleições, a gente já tem que estar filiado num partido. Então é o primeiro ponto que aqui nós vamos conversar nesse modo. É a filiação partidária, porque sem ela não há como se falar em candidatura de vereador. Depois vem as coligações partidárias. Lá no momento das convenções, quando vai iniciar a eleição, que agora elas são de 45 dias, e depois eu vou explicar um pouquinho dessas mudanças, a gente pensa de que forma que nós vamos coligar. Então, qual prefeito que nós vamos estar apoiando? Qual grupo que nós vamos estar próximo? Esse grupo, ao apoiar esse prefeito, ele busca vários partidos para coligar. Então, você pode coligar com vários partidos ou pode também lançar uma chapa individual, uma chapa só do partido, porque aí também fica a cargo do seu grupo partidário.
Coligando, aí automaticamente, se for em cidades menores, a gente tem um aumento do número de vereadores. Nas cidades acima de 100 mil eleitores, aí fica no mesmo tanto, o número não aumenta mais. Antigamente aumentava da mesma forma, agora não. Com a mudança da lei, o número passa a ser o mesmo, tanto coligando quanto não coligando em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, cada cidade vai ter uma forma que vai ser feita essas coligações. É importante uma união de grupos, e aí cabe a cada momento, né, você pensar de que forma que você vai querer se situar neste mundo político. É melhor para o nosso partido coligar? É melhor o nosso partido individual? Agora, lembrando, todas as coligações que estiverem com o prefeito que você está apoiando, você só pode coligar com partidos que estiverem junto com aquele prefeito. Você não pode pegar um partido de fora que está apoiando um outro prefeito e coligar com ele. A gente costuma dizer que o guarda-chuva que está aqui sobre o prefeito são aqueles partidos que a gente pode fazer a coligação. Então isso também é importante, né? A gente não pode estar com o prefeito aqui e buscar a coligação num partido que está com outro prefeito. É bom a gente também deixar claro, né? Porque tem pessoas que às vezes acham que pode coligar com qualquer partido, mas na verdade a lei não permite. A lei vai permitir que vocês coliguem dentro dos partidos que estão com o prefeito que você está apoiando. Um partido sozinho ou um partido coligado, ele busca o quê? Ele busca o quociente eleitoral. E o que é isso? Você que é candidato a vereador sabe o que é quociente eleitoral? Talvez seja um dos grandes mistérios da vida pública, um dos grandes mistérios da política. Vou dar como exemplo a minha situação. Em 2004, eu entrei no PPS, que é o partido que estou hoje, né, e fui candidato a vereador. Eu obtive 1.229 votos, mas o meu partido naquele momento não fez o quociente eleitoral. Então, portanto, eu fiquei de fora, mesmo tendo muito mais votos do que os vereadores que entraram, né, no pleito na Câmara Municipal. Então, é muito importante a gente saber, ter essa leitura, saber fazer essa matemática da política, que é um dos pontos mais importantes no meu modo de entender. Eu sou favorável, realmente, a que os mais votados fossem eleitos, mas as regras que nós tivemos aí como mudanças não priorizou essa situação. Então nós continuamos com o quociente eleitoral, que eu entendo que em alguns momentos ele é até um pouco injusto, né? Da mesma forma que eu perdi em 2004, eu também fui eleito o deputado menos votado, né, em 2010. Então também fui ajudado pelo quociente eleitoral. Depois da minha segunda campanha em 2014, aí sim eu já estaria praticamente eleito em qualquer partido. Eu obtive 62.700 votos, quase 63 mil votos, e aí já melhorou bastante essa situação. Mas é uma questão que a gente tem que entender muito bem. Então você que é vereador, você tem que fazer essa conta, essa matemática, ela tem que existir, porque se faltar um voto e não completar o quociente eleitoral, você pode ter muitos votos, mas não vai ser eleito. Então é bom que você entenda isso. E como é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é da seguinte forma, né? Nós vamos pegar o número de votos válidos, aqueles votos que realmente foram para alguns candidatos, né? E vamos pegar esse número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras da sua cidade. Então vamos aqui, por exemplo, rapidamente, só para você entender. Nós vamos pegar uma cidade com 100 mil eleitores, né? Então nós temos a cidade que tem 100 mil eleitores. Os votos válidos foram, por exemplo, 70 mil votos válidos. Né? Se nós pensarmos que lá teria 10 cadeiras, são 10 vereadores, só como exemplo, né? A partir dos 7 mil votos é que a gente faz um vereador. Aquele partido que tiver menos de 7 mil votos, ele não faz nenhum vereador. Né? E como é feito o segundo vereador, às vezes numa cidade menor? Depois que fizer todo o quociente eleitoral, todos os partidos atingiram o quociente eleitoral, aí nós vamos, na sobra, pegar aqueles partidos que tiveram a maior sobra e automaticamente redistribuir aqueles vereadores para completar as cadeiras da Câmara Municipal. Então é muito importante que primeiro nós possamos atingir o quociente eleitoral. A gente não consegue falar em 2, 3 vereadores se a gente não atingir o mínimo de votos necessário, que é o que nós chamamos de quociente eleitoral. Então é uma regra simples, mas você na sua cidade tem que ter essa matemática para você aprender aonde você vai estar, como você vai coligar com esse partido para buscar o quociente eleitoral. No meu primeiro momento, que eu já falei, eu não entendia isso muito bem. Então talvez seja uma das grandes dicas aqui. Eu fui para a campanha
sem saber muito bem sobre o quociente eleitoral, acabei tendo muito voto, mas ficando de fora da onde eu queria, que era o meu objetivo de ser vereador na minha cidade. Então é importante que você, que quer ser vereador, busque a coligação ou busque o partido forte, que eu acredito que você esteja, para dar o quociente eleitoral e vir buscando tanto um vereador quanto depois na sobra outros vereadores na sua legenda. Então é um ponto muito importante para você entender aí, talvez um dos mais importantes dos cursos, porque se você tiver muito voto e não tiver o quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras da Câmara da sua cidade, a gente não faz nenhum vereador. Então você pode ser o mais votado da sua cidade, que acontece em muitos casos, e ficar de fora do pleito como vereador em sua cidade. E agora um momento muito importante, vamos falar do que mudou na legislação eleitoral. Afinal de contas, em 2016, a eleição será uma eleição mais moderna. Tivemos várias mudanças aí no pleito eleitoral. Eu gostaria que tivesse muito mais. Acho que nós avançamos, poderíamos avançar mais. Fiquei ali a todo dia torcendo para que realmente o Congresso pudesse fazer mudanças ainda melhores na nossa legislação eleitoral. Exemplo, aqui nós já conversamos, do próprio quociente eleitoral. Gostaria que fosse talvez os mais votados, um sistema distrital, talvez até o distrital misto. Tiveram algumas mudanças que poderia ter avançado mais nessa reforma que foi proposta pelo Congresso. Mas já ajudou. Exemplo da primeira que nós vamos falar é a questão da mudança do tempo da eleição. Essa foi muito boa. Não se discute aí realmente a questão dessa mudança. Todas as pessoas, todos os entes políticos gostaram dessa mudança porque ela passou de 90 dias, que era no passado, agora para 45 dias. Então as eleições passaram a ter só 45 dias. Então, portanto, você que é candidato, você tem que ater muito a isso. Afinal de contas, o tempo vai ficar mais encurtado, a eleição vai ser mais curta. Então é bom que você já vá preparando aí para chegar bem nesse momento dos 45 dias. E outra ideia que é importante que a gente tem que passar é que os partidos têm que fazer suas convenções e o congresso partidário até o dia 5 de agosto. No dia 5 de agosto são feitas todas as convenções. Depois você tem até dia 15, na verdade os partidos até dia 15 de agosto para levar as listas de filiados já no cartório eleitoral. Essa chegada da lista é até às 19 horas. Passando esse período dia 15, se o partido não levou a lista, ninguém do partido é candidato. Então tem que ficar muito atento a isso, a realmente levar a lista até às 19 horas do dia 15, e aí tudo pronto, fez o livro de ata direitinho do seu partido, aí no dia 16 já está dada a largada, já inicia a eleição, o período eleitoral, que serão de 45 dias. Então essas são uma das grandes mudanças, no meu modo de entender, nessa legislação nova. Uma mudança que eu entendo que vem para melhorar o sistema político, porque vai diminuir o custo, vai ser melhor de fazer campanha. Lembrando que a campanha ela não é feita nos 45 dias. Você que é político, é uma vida política. Você já nasce, já é preparado para estar no meio político. A gente não consegue moldar um candidato para ele fazer campanha em 45 dias. A pessoa que gosta da política, você que sempre curtiu a política, você já é um político nato. Por isso que você tem grande chance de estar sendo eleito. Então o trabalho da política é um trabalho constante. Ele não vai se resumir em 45 dias. 45 dias é o tempo que nós teremos de fazer a campanha eleitoral, de colocar seu santinho na mão dos candidatos, já com CNPJ da firma que fez o santinho, CNPJ seu de campanha. Então só depois que você tiver o número do seu CNPJ é que inicia a campanha com seus materiais de campanha. Então é muito importante também a gente esperar esse momento. Gasto de campanha. O gasto de campanha também existiu algumas mudanças nessa lei nova. Primeiramente, cidades até 10 mil habitantes. Qual que é o gasto? Para vereador até 10 mil reais e para prefeito até 100 mil reais. Cidades acima de 10 mil habitantes, qual é a mudança? Você vai ver, então se a sua cidade tem 150 mil habitantes, por exemplo, você vai olhar quais candidatos a prefeitos tiveram no último pleito, que foi 2012, vai ver qual prefeito que mais gastou e vai colocar 70% daquele gasto. Vamos supor que o prefeito gastou 100 mil, você só vai poder gastar 70 mil. Então, na verdade, esse é o pensamento que você vai ter que fazer. Qual que é o gasto que o prefeito teve, o maior gasto, e o que você pode gastar é 70% desse gasto. Depois, automaticamente, a tendência é cair a cada eleição e a gente chegar numa campanha mais padronizada, mais igualitária, que é o nosso sonho, é realmente ter um momento em que as campanhas serão mais baratas, o custo de campanha será menor.
A gente tem que aqui lembrar também que teve outro ponto muito positivo, que inclusive o meu partido, o PPS, os 10 deputados federais votaram favorável a que as empresas não mais contribuíssem com as campanhas eleitorais. Então hoje a gente só pode buscar recursos de pessoas físicas. Pessoas jurídicas, que são as empresas, não mais poderão fazer doações na campanha. E eu acho que esse foi um ganho muito bom, né? O meu partido todo votou coerente neste ato. Por quê? Porque eu entendo que quanto maior é o gasto de campanha, maior é a corrupção de um país. Né? Campanhas caras levam à corrupção. Né? Quando você vai buscar de uma empresa recurso, automaticamente a empresa quer o quê? Ela quer o seu capital. Ela é uma empresa capitalista. Ela emprega, ela quer gerar retorno, ela quer dar lucro. A política não, a política tem que pensar no social. E quando o social da política busca o capital para bancar a campanha, a gente já tem um erro de sistema. E esse erro de sistema é que a gente tem que vir aí realmente cortar com essa nova política, essa política mais moderna. Porque o que a gente vê a nível nacional, vamos aqui dar exemplo, a própria Operação Lava Jato, né, que foi uma sequência de erros em que empresas grandes do Brasil bancaram as campanhas eleitorais. E bancaram de todos os candidatos. Aqui não há que se falar de partido A ou B. Na verdade, essas empresas todas beneficiaram os candidatos que eram, né, candidatos a presidentes do Brasil. Então esse é um erro de forma. O nosso sistema ele tem que melhorar. E eu entendo e acredito nessa mudança do sistema. E um dos pontos fundamentais para essa mudança é realmente acabar com o financiamento privado das campanhas, ou seja, que as empresas passem a não mais dar dinheiro nas campanhas eleitorais. E aí sim a campanha vai ficar com um custo menor e vai dar a possibilidade de você que está nos assistindo ser vereador em sua cidade com custo menor de campanha, e é o nosso grande sonho. Propaganda de rádio e TV, ela inicia dia 26 de agosto. A partir do dia 26 de agosto, você como candidato vai estar aí na TV, caso a sua cidade tenha televisão ou rádio, vai estar na TV ou no rádio na sua cidade, também expondo as suas propostas, ou até mesmo, até se o seu partido é menor, né? Cada partido tem seu tempo de televisão, seu tempo de rádio. Partido menor, você vai falar o seu nome e o seu número para você ser votado também na eleição. É uma outra situação também que a gente tem aqui que dizer que é importante, porque afinal de contas é uma forma também de você estar se mostrando perante a sociedade, perante os seus eleitores. E outro ponto importante que a gente tem que destacar é a prestação de contas, porque não adianta você ganhar e não ter uma boa prestação de contas. Então que você tenha um contador com qualidade, um bom advogado também para estar olhando essas ações, porque afinal de contas isso é muito importante. Você ganhar e não levar é muito ruim, que a prestação de contas realmente seja um parâmetro da sua campanha. O tempo de filiação de campanha, nós inclusive já falamos, você que quer ser candidato tem que estar filiado 6 meses antes do período eleitoral. Foi mudança também dessa lei eleitoral, porque antigamente era 1 ano e agora passou para 6 meses. Né? Questões cinematográficas, né? Eu posso fazer um jingle, o jingle é permitido? O jingle é permitido. Né? A gente vai ter o carro de som, só não pode passar o carro de som no dia da eleição. Aí o carro de som ele não pode andar e circular pela cidade tocando a música do seu jingle. Né, mas alguma forma de fazer ações cinematográficas, né, o jingle está acompanhado com cenas, com imagens, tudo, isso pode? Não, isso a lei não permite. Então essas outras ações, não, só o jingle andando no carro de som, tudo. Agora eu gostaria que realmente a lei tivesse pensado um pouco mais, né? Afinal de contas, numa cidade maior, onde são vários candidatos a vereador, vários candidatos a prefeito, é muito desgastante para uma sociedade ficar o tempo todo escutando um monte de música de candidatos a vereador passando na rua, um monte de música de candidatos a prefeito. Então a gente tem que entender que essa modernidade da política, ela tem que avançar em alguns pontos também. Para nós que somos candidatos, é interessante e é alegre. O jingle anima uma campanha, mas e para as pessoas que estão escutando o carro de som passando todo dia na rua, todo dia passando aquela música de vários candidatos? Isso é muito ruim para o dia a dia da população e acaba levando também, no dia da eleição, muitos votos brancos e nulos. Então eu acho que nós temos que ainda modernizar um pouco mais nessa lei eleitoral, talvez um dia chegar a proibir realmente placas, carro de som. A placa também teve uma diminuição significativa. Ela era de 2 metros por 2, ou seja, 2 metros quadrados, e agora ela passou a ser de meio metro quadrado. Ou seja, o máximo que você pode fazer a placa, ela é 1 por meio. Né? Já diminuiu bastante, mas o meu sonho é que realmente um dia nós pudéssemos ter uma eleição que não tivesse as placas, que não tivesse o carro de som, que ela fosse reduzida num santinho, né? Num material como esse aqui,
de 7 por 10, provavelmente, né, 10 centímetros por 7,5, e que você fizesse a campanha num material desse tamanho e aqui colocasse quem você é, o que você pretende fazer, e nós vamos conversar dessa campanha 4S no próximo bloco. O dia que a campanha for um santinho e não tiver placa, não tiver carro de som, eu tenho certeza que vai ser melhor para mim, vai ser melhor para você e o custo de campanha vai ser muito menor. Isso é um sonho e a gente tem que sonhar e tentar mudar as leis. É o papel do legislador, né? Se um dia eu chegar no Congresso Nacional, se for deputado federal, vou brigar e vou lutar para que as leis sejam a todo momento refeitas e melhoradas para cada dia ter o menor custo de campanha. É muito triste a gente chegar na cidade, e acontece com todos nós, a pessoa virar e falar assim, fulano de tal está muito forte, o candidato A, o candidato B. Você viu o tanto de placa que ele tem nessa cidade? A quantidade de placa não é referência se a pessoa é forte ou fraca, é referência da condição financeira que aquele candidato tem. Então a gente tem que mudar também a nossa ótica. Vou aqui dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente relaciona o candidato, né, se ele é forte ou fraco, pelo número de placas que ele tem na cidade. E acontece muito, né? Às vezes você entra na cidade e fala, ó, o candidato A, o candidato B está muito forte aqui. Você viu tantas placas que ele tem colocado nas casas? Isso não é sinal de força, não é sinal de trabalho. É sinal de emprego de capital na campanha eleitoral. Então nós temos que mudar também a nossa visão, a nossa ótica sobre a política e sobre os políticos. Aquele político que realmente entra na campanha para gastar muito, né, você pode duvidar dele. Porque automaticamente depois ele vai ter que buscar isso de algumas formas. Então a gente tem que preservar aqui realmente uma campanha mais barata, uma campanha com menos recursos. E aí sim, esse é o nosso papel, de estar ensinando a vocês a fazer, além de fazer uma boa campanha, mas com menos recursos, né? Porque nós já falamos que com muito recurso ela liga realmente a um lado pior da política que leva muito à corrupção, né? O que nós estamos vendo aí no Brasil. Então tá aqui a nossa fala com relação a algumas mudanças que foram feitas, né, para que vocês possam entender. Pode depois estar estudando na lei eleitoral, das mudanças eleitorais, tem outros pontos para serem vistos, mas é importante que a gente possa passar para os que a gente acha aí que são os mais necessários, né? O adesivo de carro também, ele ficou menor, agora ele é 40 por 50, então não tem mais aqueles carros transformados em outdoor, onde a gente colocava o adesivo praticamente no carro inteiro, isso também não vai poder mais. É um avanço da legislação eleitoral. Então são esses passos aqui que a gente quer estar conversando com você para mostrar o que mudou, o que a gente entende dessa mudança, e eu gostaria de refrisar que eu acho que ela avançou, mas poderia ter avançado muito mais, mas já é o início de uns novos tempos aí para a vida pública e principalmente para a sua campanha de vereador. Faça a campanha com o menor custo possível, que só vale a pena dessa forma. Uma política com muito gasto, ela é uma política que ela não é viável nos dias atuais.